Pessoal, hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês e essa palavra, irmãos e irmãs, Deus estava colocando no meu coração para mim compartilhar ela aqui com vocês e eu resolvi vir gravar este vídeo, que é uma palavra muito importante para edificar a nossa fé. E ela está lá em Lucas, capítulo 5, versículos 17 em diante, onde Jesus ele vai curar um paralítico. Está escrito assim: certo dia, Jesus estava ensinando. Estavam aí sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e até de Jerusalém. E o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo-o realizar curas. Chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico. Tentaram introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus, mas por causa da multidão não conseguiam introduzi-lo. Subiram então ao terraço e através das telhas desceram um homem com a cama no meio diante de Jesus. Irmãos e irmãs, desta passagem aqui, nós temos como reflexão de que nós não podemos desistir daquilo que nós queremos. Às vezes, você tem o sonho de conhecer mais da palavra de Deus, de ter uma fé mais profunda, de conhecer mais sobre Jesus, e você lê a Bíblia, ora, e você não pode desistir disso. Um exemplo disso está aqui nessa história, porque os homens eles chegaram lá na casa onde estava Jesus, e havia multidões. Só que se eles desistissem, pessoal, o paralítico não teria sido curado, porque aqui nas outras passagens, nas demais passagens seguintes, a palavra vai nos dizer que Jesus curou aquele paralítico. E tudo isso que eles fizeram, de subir na casa, de enfrentar a multidão, de quebrar o telhado, foi pela fé. E Jesus ele nos diz, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Ou seja, irmãos e irmãs, os nossos pecados eles estão perdoados pela nossa fé em Jesus, pela nossa fé do sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Se não tivermos fé, irmãos e irmãs, os nossos pecados não serão perdoados. Se nós não tivermos fé, nós não viveremos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E se não fosse a fé desse paralítico, ele jamais receberia a cura. Amém, irmãos e irmãs? E a palavra também vai nos dizer nos versículos seguintes que os doutores da lei, eles tentaram acusar Jesus de terem blasfemado, né? Segundo a explicação deles, somente Deus tem poder de perdoar os pecados. Olha só, galera, os males da religiosidade. A religiosidade, ela não nos permite conhecer Jesus verdadeiramente, conhecer o verdadeiro Deus. E os fariseus, eles estavam tão cegos pela religiosidade que eles não acreditavam que Jesus foi enviado por Deus para curar pecados, para curar pessoas dos seus pecados, melhor dizendo. E a religiosidade, ela nos cega, irmãos e irmãs. Ela pode me cegar, ela pode te cegar. E às vezes você não recebe o perdão dos seus pecados porque você não acredita verdadeiramente, porque você está preso nos males que a religiosidade traz. Mas, irmãos e irmãs, Jesus ele está aqui para te libertar, assim como ele libertou esse paralítico. E ele vai dizer para os fariseus:
Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. Aqui Jesus ele está demonstrando, irmãos e irmãs, que ele tem sim poder para perdoar pecados. Ele está demonstrando para aqueles fariseus, incrédulos, religiosos ao extremo, que não acreditavam no testemunho dele, que ele é o único que pode perdoar pecados. Amém, irmãos e irmãs? E quando Jesus ele disse para o paralítico levantar-se e andar, ele diz isso para nós também. Ou seja, levante-se e haja. Às vezes nós estamos enfrentando um deserto na nossa vida, uma batalha espiritual na nossa vida que nós, muitas vezes, irmãos e irmãs, nós só sentimos vontade de desistir, de ficar nas nossas camas. Mas Jesus ele vem nos dizer, assim como ele disse para esse paralítico: levante-se e haja, não desista. Eu tenho muitas coisas para você, isso ele diz para nós. Só que para nós vivenciarmos, irmãos e irmãs, tudo aquilo que Deus tem de bom para mim e para você, para as nossas vidas, nós não podemos desistir. Até porque, irmãos e irmãs, a cada segundo no mundo espiritual está acontecendo uma batalha espiritual pela minha e pela sua alma. E quando nós desistimos, quando nós estamos querendo desistir da nossa caminhada de fé, isso é coisa do inimigo. Pois Deus ele é o nosso sustento, ele nos dá força, mesmo estando em meio ao deserto que muitos de nós cristãos vivemos. Mas nós não podemos desistir, irmãos e irmãs. E assim como esse paralítico, ele foi até Jesus, nós temos que ir até Jesus, irmãos e irmãs, até porque ele nos disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, irmãos e irmãs, Jesus ele não nos disse que seria fácil, ele não nos disse que nós viveríamos um mar de rosas aqui nesta terra, mas ele nos disse que nós temos refúgio e o nosso refúgio é ele. E a palavra vai continuar nos dizendo que no mesmo instante o homem se levantou diante deles, pegou a cama onde estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, este homem ele foi curado e ele não desistiu. E nós não podemos desistir, irmãos e irmãs, da nossa caminhada de fé, pois Jesus ele nos cura e Deus já nos deu a cura através de Jesus Cristo. Basta que Jesus fale uma palavra para nós de cura e nós seremos curados. Isso manifesta, irmãos e irmãs, a glória de Jesus em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ter penetrado no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe.